Olá, espero que se encontre bem e de boa saúde. Sou o Hélio Pinho, um dos autores do novo projeto Planeta da Porta Editora. E hoje volto ao seu contacto para lhe dar a conhecer as potencialidades do planeta, mas de um modo mais prático. Como? Em jeito de simulação, vamos apresentar-lhe uma proposta concreta de como utilizar o planeta na sala de aula, para que possa implementar com as suas turmas de 7º ano ainda este ano letivo. Indicarei que materiais serão necessários e onde os pode encontrar e também deixarei algumas pistas de como poderá avaliar o desempenho dos alunos. E no dia que escolher concretizar essa aula, se for de seu interesse, irei consigo para apresentar aos seus alunos a principal atividade. Como? Através de um vídeo que acompanha esta apresentação. Aceita este desafio? Vamos a isso então. Para começar, a aula que propomos para si é uma aula de consolidação sobre o assunto Gestão de Bacias Hidrográficas. Enquadra-se por isso no subtema relevo, que, como sabemos, faz parte do tema meio natural. Mas vamos mobilizar também conteúdos sobre a localização absoluta, pertencentes ao tema a terra, estudos e representações. Estas são as 3 aprendizagens essenciais que se pretende consolidar nesta aula. Ao mesmo tempo, em termos de perfil dos alunos, vai-se privilegiar o desenvolvimento destas áreas de competências. Depois de termos lecionado tudo o que diz respeito ao estudo dos cursos de água, vamos apresentar aos alunos uma aula constituída por 2 atividades. Num primeiro momento, faremos uma revisão dos assuntos estudados, recordando alguns conceitos básicos que constam das aprendizagens essenciais, como bacia hidrográfica, rede hidrográfica, rio, afluente, nascente e foz. Aproveitaremos também para distinguir outros conceitos que consideramos importantes, como montante e jusante, e margem direita e margem esquerda. Num segundo momento, os alunos irão decifrar um enigma muito especial, recorrendo ao que aprenderam nas aulas anteriores e ao que acabaram de recordar no primeiro momento da aula. E é precisamente durante esta atividade enigmática que vai recolher informação para avaliar os seus alunos. É isto que vai então acontecer. De que materiais vai precisar? Para a primeira parte da aula, tudo o que precisa está no manual do professor. Nas páginas 154 a 156, encontra uma secção intitulada Revê, que sintetiza as ideias principais dos assuntos que nos interessam para esta aula. Como pode ver, o Revê está organizado em textos e também em esquemas. Aliás, o mesmo conteúdo apresenta-se de 2 formas distintas, porque, como sabemos, nem todos os alunos aprendem do mesmo modo. Há alunos com um perfil de aprendizagem mais auditivo e outros com um perfil de aprendizagem mais visual. Assim conseguimos ir ao encontro das características de cada um. O objetivo é solicitar aos seus alunos que estudem essas páginas, recorrendo aos textos ou aos esquemas, de acordo com os seus perfis de aprendizagem. Por isso, tente fazer chegar estas páginas a cada aluno, de preferência por via digital. Em alternativa, caso disponha de mais tempo, por exemplo, aulas de 90 minutos, é uma boa ideia projetar essas páginas para analisá-las com o grupo turma. Para iniciar a aula propriamente dita, propomos que se dirija aos alunos para distinguir alguns termos muito comuns em matéria de cursos de água. Pode então aproveitar a analogia da folha para distinguir bacia hidrográfica de rede hidrográfica e ainda explicitar a hierarquia dos vários cursos de água, rio principal, afluentes e subafluentes. Esta analogia está explicada nas páginas especiais do Manual do Professor, mais concretamente na página 24, em numeração romana, numa secção extraordinária, o Explicar Fora da Caixa. Aqui vai ter acesso a metáforas e analogias que facilitam a compreensão de assuntos que os alunos têm dificuldade em entender. Esta secção está sempre no início de cada subtema do manual. E já agora, por que não levar para a aula uma folha verdadeira ou até várias, para que os alunos possam ver com os próprios olhos como a lâmina e os nervos de uma folha se assemelham respectivamente à bacia e à rede hidrográfica? No Explicar Fora da Caixa, da página 23, em numeração romana, tem à sua disposição uma figura excelente para distinguir as margens direita e esquerda e as direções montante e jusante num curso de água. Pode projetar essa figura ou desenhar uma semelhante no quadro. Lembre-se que o objetivo é facilitar. Na segunda parte da aula, vamos decifrar o enigma.
De que materiais vai precisar? Vamos pôr em prática a atividade 6, Enigmas, que está descrita na página 42 do bloco Experiências de Aprendizagem. Deixem-me referir que este bloco tem no total 15 atividades para tornar as aulas mais apelativas. Agora, voltando à nossa atividade, neste bloco estão as instruções passo a passo para a sua concretização na sala de aula, que daqui a pouco vou partilhar consigo. Um planisfério com a rede cartográfica que poderá projetar ou imprimir, pois é um recurso imprescindível para a resolução do enigma. Tem também a folha de resposta a fornecer a cada aluno ou grupo, uma grelha de auto- e heteroavaliação do trabalho colaborativo, para nos dar informações relevantes em termos de dinâmica de trabalho de grupo, e, claro, as soluções do enigma, para nos facilitar a correção das respostas. Os enigmas estão disponíveis no bloco Materiais para Experiências de Aprendizagem, em papel mais resistente para usar o máximo de vezes possível. Verá que existem enigmas para 5 assuntos diferentes. O que vamos utilizar é o intitulado Gestão de uma Bacia Hidrográfica e tem este aspecto. Mas atenção, antes de avançar com esta atividade, há que tomar algumas decisões previamente. Qual a metodologia de trabalho a aplicar? Trabalho individual, de pares ou em grupos? Todas são possíveis. Se optar pela execução individual, só tem de fotocopiar o enigma pretendido quantas vezes o número de alunos da turma. No entanto, para nós, esta atividade resulta melhor em grupos de 4 ou 5 elementos, porque ela envolve os participantes de tal modo que o trabalho colaborativo acaba por sair recompensado. Preferencialmente, forme 6 grupos na turma. Perceba se é possível manter o distanciamento físico mínimo exigido na sala de aula e alerte os alunos para que não partilhem o material. Prefere usar o mesmo enigma para todos os alunos ou grupos ou fornecer uma versão diferente a cada grupo? No bloco Materiais para Experiências de Aprendizagem, encontra 6 versões diferentes deste enigma. Caso opte pelo trabalho em grupos, se formar 6 grupos, cada um tem uma versão diferente do mesmo enigma, evitando-se assim a fraude. Desengane-se se este facto representa um problema adicional para nós, professores. Na realidade, a solução do enigma é a mesma em todas as versões. Mas os alunos não vão saber isso, pelo menos antes do arranque da atividade. Como vão os alunos resolver o enigma? O enigma é composto por 2 missões. A primeira consiste em descobrir um código de 4 algarismos, que corresponde às coordenadas geográficas de um local na superfície da Terra. A segunda missão tem por objetivo identificar o país onde se situa esse local. Para o cumprimento da segunda missão, é necessário decidir se os alunos consultam um planisfério com a rede cartográfica, que vamos projetar na sala de aula ou imprimir cópias, ou se recorrem ao Google Maps, disponível em computadores ou em smartphones. Podemos até deixar que sejam os estudantes a decidirem o que vão utilizar. Como vai avaliar o desempenho dos alunos? Em primeiro lugar, terá de corrigir as folhas de resposta. No caso de ter optado pelo trabalho em grupos, a grelha de auto- e heteroavaliação do trabalho colaborativo vai-lhe dar indicadores pertinentes para avaliar a dinâmica de trabalho de cada grupo. Passemos então à operacionalização da atividade. Numa primeira fase, organize a turma em grupos de trabalho, caso opte por esta metodologia. Entregue em seguida o material necessário a cada aluno ou grupo, a folha de resposta, o enigma que deverá permanecer na posição em que é entregue, com a capa para cima, e a grelha de auto- e heteroavaliação do trabalho colaborativo. Depois, apresente os objetivos da atividade, que constam da capa do enigma, indicando a duração máxima para a resolução, 15 minutos. Informe ainda que o desempenho dos alunos será alvo de avaliação. Relembre que não interessa fazer à pressa, importa decidir com base no conhecimento e na reflexão e discussão em grupo. Numa segunda fase, coloque o cronómetro em contagem decrescente e autorize os alunos a virarem a folha do enigma para começarem a resolução. Entretanto, aproveite para projetar o planisfério com a rede cartográfica para que os alunos possam consultar assim que chegarem à segunda missão. Nas folhas de resposta, para além de registarem as soluções das 2 missões, os alunos devem escrever como resolveram o enigma, as estratégias utilizadas e as fontes de informação consultadas.
Para nós, professores, o preenchimento de todos estes elementos é muito importante. Terminado o tempo estipulado, entramos na terceira e última fase da atividade. Recolha as folhas de resposta e solicita aos alunos para preencherem a grelha de auto- e heteroavaliação do trabalho colaborativo. Pode facilmente converter os 5 indicadores de desempenho em pontos para uma avaliação quantitativa. Antes de terminar a aula, converse com a turma para conhecer as respostas e, por fim, apresente a solução. Por que não pedir a um aluno para explicar à turma como desvendou o enigma? E, por falar em soluções, permita-me que lhe explique como se decifra o enigma. Este é composto por um mapa de uma bacia hidrográfica onde estão assinaladas 10 localidades com círculos de cores diferentes. Nas instruções são dadas 4 pistas. A primeira pista diz localidade situada próximo da foz, na margem esquerda do rio principal. O rio principal é aquele que, segundo a legenda, tem maior espessura. E nesse rio temos 5 círculos coloridos. A pista refere que a localidade fica próximo da foz, o que nos permite pôr de lado 3 das 5 localidades identificadas anteriormente. Resta-nos o círculo verde e o roxo. Qual deles está na margem esquerda do rio? O roxo. Vamos agora converter a cor num algarismo, consultando a legenda de cores. Está assim descoberto o primeiro algarismo do código, o 2. A segunda pista diz o seguinte: localidade situada nas margens de um subafluente do rio principal. Os subafluentes são os cursos de água menos espessos, de acordo com a legenda do mapa. Basta então procurarmos uma localidade situada num subafluente. Neste caso, não há grandes dúvidas, porque apenas o círculo cor de laranja cumpre o requisito. A esta cor corresponde o algarismo 3. Passemos à terceira pista. Localidade que poderá ficar inundada com a construção de uma barragem a jusante. Toca a procurar localidades que fiquem perto de barragens. O mapa assinala 2 barragens e só temos 3 localidades nas imediações. Há alguma que corra o risco de ficar inundada por se situar a montante da barragem? Apenas uma, a do círculo cor-de-rosa. A esta cor corresponde o algarismo 6. Finalmente, a quarta pista. Localidade situada nas margens de um afluente do rio principal, onde é provável encontrar vales em garganta e quedas de água. Observemos então quantas localidades ficam em afluentes do rio principal. 4 localidades. Haverá alguma delas que fique mais próxima da nascente do afluente? Pois é aí que os vales são normalmente mais fechados. Parece que sim. A localidade com o círculo castanho. A esta cor corresponde o algarismo 8. Então, acabamos de descobrir a solução da primeira missão, o código 2368, que corresponde às coordenadas geográficas de um local situado onde? Em que país? Centremos a nossa atenção na segunda missão. Se o código obtido mais não é de que coordenadas geográficas, percebemos que temos 4 alternativas. A solução é 23 graus sul, 68 graus oeste. E não poderia ser 23 graus norte, 68 graus oeste? Ou 23 graus norte, 68 graus este? Ou ainda 23 graus sul, 68 graus este? Podia, mas nenhuma destas localizações fica num território imerso. Estas 3 alternativas ficam em oceanos ou mares. E aqui se percebe que o enigma é verdadeiramente desafiante, exigindo uma boa dose de reflexão que o trabalho de equipa beneficia. O país é então o Chile. Que tal? Gostou? Não deixe de experimentar. Os alunos vão adorar, garanto-lhe, e dificilmente vão esquecer esta aula. E se quiser, diga-nos como correu através do e-mail planeta@portoeditora.pt. Antes de me despedir, e como lhe disse no princípio desta apresentação, tenho à sua disposição um pequeno vídeo que poderá exibir nas suas turmas, em que eu mesmo lanço o desafio aos seus alunos, explicando os objetivos e as regras do enigma. Agradeço em nome da equipa do Projeto Planeta toda a atenção que nos dispensou. Este
É o nosso contributo para que os professores possam fazer a diferença junto de todos os alunos e inspirá-los a conhecerem este planeta tão especial. Obrigado e até breve. Olá, chamo-me Hélio Pinho e também sou professor de Geografia. Fui convidado a estar hoje convosco para vos apresentar uma atividade, mas não é uma atividade qualquer. Daqui a pouco, cada um de vós vai participar numa experiência de aprendizagem única. A decifração de um enigma, em que o vosso conhecimento geográfico sobre gestão das bacias hidrográficas e localização absoluta vai ser testado. O enigma é composto por 2 missões. A primeira consiste em descobrir um código de 4 algarismos. E esses algarismos formam as coordenadas geográficas de um local na superfície da Terra. A segunda missão tem por objetivo identificar o país onde se situa esse local. Que vos parece? Não me parecem tão empolgados quanto eu, ou estarei enganado? Todas as respostas devem ser registadas numa folha idêntica a esta. No topo da página, identificam os participantes. Depois, escrevem as respostas às 2 missões. Devem também referir quais as estratégias que utilizaram na resolução do enigma e as fontes de informação que consultaram. E ainda há um espaço para preencherem com o tempo que demoraram a resolver o enigma. Mas não pensem que hei de estar sozinhos. O vosso caderno diário pode ser consultado, assim como o manual. Quanto à internet, há alguém aí na sala que vos poderá informar se a podem utilizar ou não. Vão ter 15 minutos para cumprir as 2 missões. Não há tempo a perder. Mas atenção, mais do que serem rápidos, importa decifrar o enigma com sucesso. Estão preparados? Espero que sim. Eu vou estar a torcer para que desvendem o enigma e, acima de tudo, sintam ter aprendido algo de fascinante com esta disciplina que tanto me apaixona. Obrigado pela vossa atenção. Boa sorte e bom trabalho!